Professora, vamos então para a pergunta da Ana Paula, lá de Lages. Como não se envolver emocionalmente e separar a razão da emoção? Essa é uma questão que a gente, né, enfrenta no cotidiano profissional e logo, quando, né, no terceiro ano, quando vocês estiverem no campo de estágio, vão poder vivenciar isso e aprender a conciliar essa questão que é importante para nós enquanto pessoas também. Primeiro, nós estamos lá atuando, trabalhando enquanto assistentes sociais e nós não podemos, né, nos envolver emocionalmente no sentido de ver uma criança abandonada e querer levar para casa, por exemplo. Sim. Nós precisamos nos respaldar nas legislações, nas instituições, fazendo o nosso trabalho para garantir o direito daquela criança. Mas isso não significa que eu tenho que pegar ela para mim e levá-la para minha casa, né? São cuidados de proteção, mas não enquanto pessoa, mas enquanto profissional, tá? E separar isso é difícil? É difícil, claro, a gente entende que envolve o emocional, não é? Porque são situações delicadas, mas nós precisamos trabalhar isso, porque nós não podemos nos envolver, porque isso prejudicaria o nosso trabalho. Sim. Até porque daí você perde o feeling profissional, né, professora? Porque a partir do momento que você leva para o pessoal, você já não age mais com ética. Sim. Da maneira que você deveria. Porque muitas vezes você acha que você toma um partido achando que é uma coisa, mas através da análise de conjuntura, através, né, por meio de outros instrumentos técnicos operativos que nós vamos nos utilizando, a gente vê que as coisas podem ser diferentes. Então, sempre pelo profissional, né? Com certeza, tá? Fica o alerta aí. A Janaína, lá de Caxias do Sul, ela diz assim: ouvi um ex-militar falando que o assistencialismo deve ser erradicado, pois não funciona, só gera pessoas que querem se aproveitar. Por exemplo, o Bolsa Família. Mas aí eu pergunto, que tipo de proveito a pessoa tira dessa esmola que é o Bolsa Família, que dá R$48? O que a professora acha de políticas sociais de assistencialismo? Bom, nós precisamos fazer uma diferenciação aí. O Bolsa Família não é uma política social assistencialista. Primeira questão. O Bolsa Família é um programa de política pública de governo. Tá? Assistencialismo é quando eu dou para minha igreja 1 litro de leite, né, um pacote de macarrão, para eles formarem uma cesta de alimentos e doar para uma família que está necessitada. Isso é assistencialismo, porque não tem uma continuidade no acompanhamento. É necessário para sanar as necessidades básicas daquela família naquele determinado momento, mas isso não vai ter um acompanhamento profissional, por exemplo. E o Bolsa Família não, é um programa de governo que sistematiza os direitos de saúde, de educação e da política de assistência social para assegurar o direito da criança, do idoso, da mulher, da família que recebe aquele benefício. E tem um acompanhamento sistematizado do assistente social do CRAS, tá bom? Da enfermeiro, da Unidade Básica de Saúde, para acompanhar principalmente crianças, idosos e gestantes, e também da escola por conta do acesso à frequência escolar, entre outras questões. Então, o programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda, uma política pública de governo. Assistencialismo é o que a gente fez durante muito tempo na prática profissional, nos primórdios da profissão, lá na Gênese, na década de 30, porque não se tinha uma teoria social crítica que embasava a atuação profissional e a própria fundamentação teórica, tá bom? A Glaci de Ponta Grossa, ela diz assim: estimada professora, essa herança conservadora vem da intervenção da Igreja Católica nas expressões sociais? Sim e não. Nós precisamos pensar muito sobre isso, tá bom? E não são expressões sociais, expressões da questão social. Vamos corrigir sempre aí. Por quê? Essa herança conservadora não é só referente à gênese da profissão que iniciou com a Igreja Católica, mas posteriormente na década de 30 com a teoria positivista, né? Principalmente com a linha teórica do ajustamento social.
Então, nós precisamos entender que isso é um processo que faz parte da história do serviço social brasileiro, mas que na década de 60 enfrentamos através da teoria social crítica. Então tá bom, professora, muito obrigada, tá, pelas suas respostas. Pessoal, estarei postando então lá para vocês e até mais. Até mais, professora. Até, obrigada e bons estudos.